A cura interior pela palavra de Deus. Lição 18. Cura pela palavra de Deus para a insegurança. Um fantasma na sua vida. Texto base, Marcos, capítulo 6, dos versos 45 ao 51. Assim diz a tradução na linguagem de hoje. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago. E Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Os pescadores são homens corajosos, mas via de regra são também muito supersticiosos. Arriscam a vida diariamente nas ondas de um mar gigantesco e caprichoso. Enfrentam as tempestades que se formam repentinamente, correntezas traiçoeiras, recifes submersos, ventos contrários e outros perigos das águas. Devido a tudo isso, são cheios de crendices e histórias para contar. Todas as superstições, medos e cuidados, no entanto, ainda não são suficientes para garantir-lhes uma passagem segura sobre as incertas águas do mar. Uma situação adversa. Os discípulos de Jesus estavam passando por um momento difícil, uma situação adversa. O texto bíblico narra que ainda era dia claro quando eles entraram no barco e, tomando os remos, partiram na direção de Betsaida. Na 4ª vigília da noite, correspondia ao horário entre 3 e 6 da manhã. Isso significa que eles já estavam remando pelo menos 12 horas. O mar da Galileia não é assim tão grande, tem apenas 11 quilômetros de largura. E os discípulos eram excelentes remadores. O problema é que eles foram surpreendidos por um forte vento contrário no meio da travessia. O tempo mudou de repente, sendo um vento inesperado e traiçoeiro. Era o mais temido pelos pescadores da época de Jesus. Muitas vezes, nós também somos surpreendidos por um vento contrário. Surgem situações adversas, verdadeiras tribulações, tempestades, que nos empurram na direção oposta à qual desejamos ir e impedem o nosso progresso. As ondas se levantam, os redemoinhos se formam. Ficamos cansados de remar e remar sem sair do lugar. Vem o cansaço, a vontade de desistir e o medo de naufragar. Muitas vezes
Achamos que tudo vai acabar mal, e de fato acaba, pois estamos nos predispondo a isso. Veja Provérbios 10, 24. O medo propicia o fracasso, gera condições para que ele aconteça. De acordo com a palavra de Deus, é bem melhor desejar do que temer. As situações adversas podem nos amedrontar, nos assustar, mas louvado seja Deus. As situações adversas também atraem o Senhor Jesus em nosso auxílio. Uma conclusão abençoada. No verso 51, vemos que Jesus subiu a bordo e o vento contrário, perigoso e ameaçador, simplesmente parou de soprar. As nuvens se dissiparam, as ondas se acalmaram, a tempestade cessou. O mar ficou tranquilo e liso como um espelho, refletindo a prateada lua da Palestina na superfície de suas águas. Queridos, Jesus no barco é garantia de segurança. Ele já está a bordo da sua vida? Então aguente firme. A adversidade terá fim. A tempestade logo vai passar e você chegará seguro ao destino desejado. As situações adversas frequentemente nos levam a percepções erradas e a situações igualmente equivocadas. Os temores do passado e os presságios do futuro se apoderam do nosso coração e nos fazem estremecer. Mas podemos corrigir nossas percepções e modificar nossas atitudes. Podemos descansar em Jesus. Vale a pena. Nele podemos confiar. Ele nos faz permanecer firmes, como declarou o salmista. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmos 125, verso 1. Apegue-se a Jesus. Nele a segurança, nele a socorro e salvação. Aleluia! Que Deus abençoe o estudo da sua palavra.